Olá, meu irmão, minha irmã. Celebramos neste fim de semana o quarto domingo da Páscoa e convido você a meditar o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste fim de semana celebramos o Domingo do Bom Pastor. É uma imagem muito conhecida, já no Antigo Testamento. É um título de Cristo muito familiar aos primeiros cristãos. É um modelo apresentado a todos os que exercem alguma liderança na comunidade. No Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus se apresenta como o bom pastor. É uma catequese sobre a missão de Jesus: conduzir os homens às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude. O texto está dividido em duas partes, ou, vamos dizer, duas parábolas. Na primeira parte aparece a figura do bom pastor, numa atitude de ternura com as ovelhas. Ele as conhece, as chama pelo nome, caminha com elas e estas o seguem. Elas escutam a sua voz, porque sabem que as conduz com segurança. Em contraste com o pastor, aparecem as figuras dos ladrões e dos bandidos. São todos os que se apresentam como pastor, ou até falam em nome de Cristo, o bom pastor, mas procuram somente vantagens pessoais. Na segunda parte do Evangelho, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Quem entrar pela porta, por mim será salvo. A porta permite a passagem dos donos da casa e impede o ingresso dos estranhos. Quando a porta é fechada, é para proteger as ovelhas dos assaltantes. Quando a porta é aberta, o pastor vai à frente para conduzir as ovelhas às pastagens. O pastor por excelência é Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus. Ele conhece as ovelhas e as chama pelo nome, mantendo com cada uma delas uma relação muito pessoal. As ovelhas do rebanho de Jesus, meu irmão, minha irmã, devem escutar a voz do pastor e segui-lo. Isso significa aderir a Jesus, percorrer o mesmo caminho dele, na entrega total aos projetos de Deus
e na doação total aos irmãos. Em nossas comunidades cristãs, nas capelas, em todas as paróquias, temos pessoas que presidem e que animam. Faço uma pergunta: aceitamos sem problemas as pessoas que receberam essa missão de Cristo e da Igreja, apesar dos seus limites e imperfeições? Às vezes buscamos um pastor que se encaixe com as minhas próprias vontades e desejos. Vemos, portanto, no fim desta semana, em que comemoramos e também rezamos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que o Papa nos enviou uma mensagem com o tema As Palavras da Vocação. Eu escolhi 4 palavras-chave, diz o Papa: tribulação, gratidão, coragem e louvor, para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério. Diz o Papa: possa cada um descobrir com gratidão a chamada que Deus dirigiu ao sacerdote, encontrar a coragem de dizer sim, e o sacerdote disse seu sim. E ainda fala, também para os sacerdotes, vencer a fadiga com a fé em Cristo e, por fim, com um cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Vamos rezar por todos os sacerdotes, por todos os diáconos, por todas as vocações sacerdotais e religiosas, nossos seminaristas e nossas irmãs, as freiras. Que Deus o abençoe. Avante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.